Eu nunca imaginei que a pessoa que mais ajudei na vida seria justamente quem tentaria me humilhar dentro da minha própria casa. Durante anos, paguei aluguel, faculdade, carro, fiz tudo por amor de irmã. Mas um dia, quando cheguei na minha casa de descanso em Campos do Jordão, encontrei minha irmã e a família dela morando lá, rindo, bebendo e dizendo que o lugar agora era deles. Naquele instante, algo dentro de mim mudou. Eu não gritei, não chorei, apenas decidi que seria o fim. E acredite, aquela noite foi o começo da virada mais dolorosa e libertadora da minha vida. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meu nome é Luana, tenho 35 anos e construí minha vida do zero. Sou fundadora de uma startup de tecnologia que nasceu no quarto do meu pequeno apartamento em São Paulo e cresceu até se tornar uma empresa sólida, com clientes grandes e investidores confiando em mim. Depois de anos de trabalho intenso, decidi tirar uma semana de descanso em Campos do Jordão, no meu refúgio particular, uma casa de madeira com vista para as montanhas, onde eu costumava ir quando precisava lembrar porque tudo valeu a pena. Aquela viagem seria o meu presente de fim de ano. Sem reuniões, sem prazos, sem e-mails. Só o som do vento, o cheiro do pinheiro e uma taça de vinho à noite. Planejei cada detalhe, sair cedo de São Paulo, chegar antes do pôr do sol e acender a lareira com calma. Tudo o que eu queria era paz. Mas a paz terminou no momento em que estacionei o carro em frente à minha casa. Havia 2 carros parados na garagem, nenhum deles era meu. Reconheci o primeiro, o sedã que eu mesma financiava para minha irmã mais nova, Érica. O outro, um SUV desconhecido. Meu estômago se apertou. Eu havia dado uma cópia das chaves para Érica há anos, com uma única condição: me avisar sempre que fosse usar a casa. Era uma regra simples. Mas, pelo visto, ela havia decidido ignorar. Saí do carro devagar, ouvindo vozes e gargalhadas vindas de dentro. Assim que abri a porta, o impacto me tirou o ar. Pessoas por todos os lados. Música alta. Pratos e garrafas espalhados pela mesa de jantar. O sofá coberto de migalhas e casacos. Minha casa parecia um bar em plena madrugada. Entre as pessoas, reconheci Érica, com um copo de vinho na mão, rindo como se fosse dona do lugar. Ao lado dela, Marcos, o marido, e os pais dele, gente que eu mal conhecia. Quando me viram, o silêncio se espalhou. Todos me olharam como se eu fosse a intrusa. "O que você está fazendo aqui?" Érica perguntou, cruzando os braços. "Essa pergunta deveria ser minha", respondi. "Esta é a minha casa." Ela riu, com desprezo. "Sua casa? Você trabalha demais, Luana. Nem vem mais aqui. Eu só estou aproveitando o espaço. Família pode usar, não pode?" Aquele tom debochado me fez perder o chão. Eu não acreditava que estava ouvindo aquilo da pessoa por quem eu havia sacrificado tanto. Desde que nossos pais morreram, eu a sustentei. Paguei faculdade, aluguel, carro, roupas, viagens. Mais de 400 mil reais ao longo dos anos, tudo por amor de irmã. Quando olhei em volta, percebi que Érica havia até trocado as fotos da sala. No lugar das minhas, estavam fotos dela e de Marcos sorrindo diante da lareira. "Tire essas fotos agora." Minha avó saiu firme. Ela deu um passo à frente, com os olhos cheios de arrogância. "Acho que você devia relaxar. A gente só está se divertindo. Ou vai fazer um escândalo na frente dos meus sogros?" Antes que eu respondesse, o pai de Marcos disse: "Moça, a Érica nos disse que você estava no exterior e que havia emprestado a casa para eles." Senti o sangue ferver. "Isso é mentira", eu disse, gelada. "Eu nunca autorizei ninguém a vir para cá." Érica cruzou os braços e respondeu, sem piscar: "Pode chamar a polícia se quiser. Vamos ver quem eles acreditam." Foi exatamente o que eu fiz. Quando as viaturas chegaram e eu apresentei os documentos da propriedade, o semblante da minha irmã mudou. Pela primeira vez em anos, vi medo em seus olhos.
E naquele instante, eu soube que algo dentro de mim tinha mudado também. Não seria mais a irmã boazinha, compreensiva e ingênua. A partir dali, seria apenas justa. Os policiais chegaram em menos de 15 minutos. 2 homens uniformizados saíram da viatura e caminharam até a porta. Um deles, de semblante sereno, perguntou: "Quem é a proprietária do imóvel?" Eu respondi, entregando meus documentos. "Meu nome é Luana Andrade. Essa casa está registrada em meu nome." Érica ainda tentava manter a pose, mas a cor já havia fugido do rosto dela. "Isso é um absurdo," disse alto, como se quisesse convencer a todos. "Essa casa é da minha irmã, sim, mas ela me emprestou." Um dos policiais a encarou. "Tem algum documento que comprove isso?" Ela ficou muda. Enquanto o policial conferia meus papéis, Marcos tentava disfarçar o nervosismo, recolhendo as garrafas de vinho vazias e os pratos sujos. Os pais dele cochichavam entre si, visivelmente constrangidos. Quando o policial devolveu os documentos, disse com firmeza: "Senhora Luana, está tudo certo. A casa é realmente sua. Essas pessoas estão aqui sem autorização. Deseja prestar queixa?" Respirei fundo. Eu poderia ter feito aquilo, mas queria algo diferente. "Não. Eu só quero que saiam agora." O silêncio que se formou foi quase palpável. Érica começou a chorar, talvez por raiva, talvez por vergonha. "Você vai fazer isso comigo? Com a sua própria irmã?" "Não", respondi, fria. "Eu estou apenas terminando o que comecei há muito tempo." Enquanto todos recolhiam seus pertences, peguei o celular e abri o aplicativo do banco. A coragem que eu adiei por anos veio como um rompante. "Ah, e já que estamos resolvendo tudo, Érica, o aluguel do seu apartamento está cancelado." Ela levantou o rosto, atônita. "Como assim? Você tem 35 anos, Luana," gritou Marcos, tentando inverter o jogo. "E você tem 30, retruquei. Já passou da hora de aprender a viver com o que é seu." Cancelei o pagamento automático do aluguel, depois o do carro. Em seguida, olhei para ela. "O financiamento do seu carro também. Use o ônibus." A mãe de Marcos, corada de vergonha, começou a recolher as coisas apressada. "Vamos embora, Marcos." E ele, sem encarar ninguém, apenas concordou. A cena que se seguiu foi quase teatral, malas sendo arrastadas, portas batendo, o som dos motores ligando e a chuva começando a cair fina sobre o jardim. Fiquei ali, observando as luzes dos carros desaparecerem estrada abaixo. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não doía. Entrei em casa e vi o estado em que tinham deixado tudo: pratos empilhados, toalhas molhadas jogadas, vinho derramado no tapete. Uma bagunça digna de quem nunca valorizou nada. Passei a madrugada limpando, como quem limpa a alma. Cada prato lavado era um pedaço da minha paciência sendo varrido. Quando o sol nasceu, sentei na varanda com uma xícara de café e olhei para o vale. Campos do Jordão estava silenciosa, fria, bonita. Era quase simbólico, e enquanto o mundo dormia, eu renascia. Naquela manhã, decidi trocar todas as fechaduras. Um chaveiro local veio à tarde e instalou novas trancas em cada porta. Enquanto ele trabalhava, peguei o celular e bloqueei o número de Érica, de Marcos e dos sogros. Nenhuma explicação, nenhuma mensagem. No fim do dia, deitei no sofá e, pela primeira vez em anos, dormi sem o peso de ninguém nas minhas costas. Os dias seguintes passaram em silêncio. Eu lia, cozinhava, ouvia o vento bater nas janelas. Era como se o tempo finalmente tivesse voltado a ser meu. Até que, numa tarde, recebi uma ligação. O número era desconhecido. Hesitei antes de atender. "Alô?" Do outro lado, a voz era tensa, profissional. "Senhora Luana? Aqui é o Roberto, síndico do prédio onde mora sua irmã. Ela e o marido estão 5 dias atrasados com o aluguel. Tentamos contato, mas ninguém responde. Deseja manter o contrato ou rescindir?"
Olhei para o fogo na lareira e senti uma calma estranha. Pode rescindir, respondi. E siga o protocolo de despejo. O homem hesitou. Tem certeza? É sua irmã? Tenho. Eles são adultos. Que aprendam a viver como tais. Desliguei. Pela primeira vez, não senti culpa. Apenas paz. Uma semana depois de eu voltar para São Paulo, as notificações começaram a pipocar no meu celular. Mensagens de amigos, colegas, até de clientes. Todos queriam saber se eu tinha visto o post da Érica. Por curiosidade, abri as redes sociais, e lá estava ela, em plena atuação. A foto mostrava Érica e Marcos sentados na calçada, cercados por caixas e malas. Atrás deles, o prédio onde moravam. O texto era um espetáculo de drama: minha irmã nos deixou na rua. Depois de tudo que fiz por ela, decidiu se vingar e nos despejou. Não sei como alguém pode ser tão cruel. Mas Deus está vendo. Os comentários eram uma enxurrada de indignação. Força, amiga. Como pode uma irmã fazer isso? Ela vai pagar por isso. Alguns até marcavam meu perfil. Eu apenas sorri. Não havia uma única linha mencionando que eu havia sustentado aquela vida por anos. Nenhuma palavra sobre os R$ 2.500 de aluguel que eu pagava mensalmente, ou R$ 600 da parcela do carro. Nada. Érica se apresentava como uma mártir injustiçada, e as pessoas acreditavam. Passei a tarde toda pensando se deveria responder, mas logo percebi que seria inútil. Eu conhecia a irmã que tinha. Ela sempre soube se colocar como vítima, e agora fazia o mesmo diante de um público novo, a internet. Deixei que falasse. O tempo mostraria tudo. 2 dias depois, o banco me enviou uma notificação: o veículo em nome de Érica havia sido recolhido por falta de pagamento. Sorri ao imaginar a cena dela tentando explicar ao funcionário da financeira o motivo de o carro ter sumido da garagem. Mas o que me surpreendeu foi o segundo post. Ela havia publicado uma foto do estacionamento vazio, acompanhada da legenda: minha irmã mandou tomar em meu carro. Agora nem para procurar emprego eu posso sair. Isso é um inferno. Os comentários seguiam o mesmo padrão: amigos virtuais oferecendo ajuda, orações, e até uma vaquinha para recomeçar. Era quase cômico. Durante todo esse tempo, eu não respondi nada. Apenas observava. Tinha aprendido que o silêncio é a arma mais poderosa quando o outro espera escândalo. E, de fato, o escândalo veio, mas não da minha parte. Naquela mesma semana, uma amiga em comum, Camila, me mandou mensagem. Lu, você viu o que aconteceu com a Érica? Parece que ela e o Marcos brigaram feio. Estão hospedados na casa dos pais dele, mas a coisa tá tensa. Respondi com um simples vi. Não havia mais nada a dizer. Dias depois, outra notificação. Novo post. Dessa vez, uma selfie de Érica com o olhar abatido. O texto dizia: agora moro na casa dos meus sogros. Durmo no sofá, acordo cedo para cozinhar e limpar. Tudo porque minha irmã decidiu me punir. Mas Deus é justo. O público dela continuava dividido entre os que acreditavam e os que começavam a duvidar. Uma ou outra pessoa já perguntava por que uma mulher adulta dependia tanto da irmã. Outros questionavam: se ela te ajudou tanto, por que você a traiu? Eu li todos os comentários, mas não reagi. Havia um tipo de prazer silencioso em ver a verdade começando a surgir sozinha. Naquela noite, abri uma garrafa de vinho e sentei na varanda. Pensei nos últimos 10 anos. Em quantas vezes eu havia me culpado por ser dura, por dizer não. Quantas madrugadas trabalhei até tarde para pagar as contas dela. E, no final, ainda fui chamada de parasita. A palavra ecoava na minha mente, mas já não doía. Agora ela soava como libertação. Porque eu finalmente entendi: o verdadeiro parasita nunca é aquele que dá, e sim o que suga até o fim. Na semana seguinte, enquanto eu voltava de uma reunião, o celular tocou. Um número desconhecido. Atendi. Alô? Luana, sou eu.
A voz era trêmula. Érica. Fechei os olhos por um instante. O que você quer? Eu só queria conversar. Você não pode fazer isso comigo. Estamos sem casa, sem carro. Você é minha irmã, poxa. Fui sua irmã por 10 anos, Érica. 10 anos pagando as suas contas. Agora é sua vez de crescer. Você é fria. Ingrata. Eu te defendi de todo mundo, e é assim que me retribui? Sorri com ironia. Defendeu? De quem? Do banco, talvez? Do outro lado, o som de algo caindo. Uma voz masculina gritando. Marcos. A briga deles era audível até pelo telefone. Para de gritar comigo, Érica. Ele dizia. Você falou que sua irmã ia resolver tudo. A ligação se encerrou no meio da confusão. Fiquei parada, olhando para o celular. Por um segundo, senti pena. Depois lembrei de tudo, e a pena desapareceu. Peguei mais uma taça de vinho e sussurrei para mim mesma, que o caos que ela criou finalmente é ensino que o amor nunca conseguiu. 2 semanas se passaram desde aquela ligação. Eu já não pensava em Érica todos os dias. Meu foco estava voltado para o trabalho, e minha empresa estava em seu melhor momento. Fechamos um contrato importante com uma multinacional, e meus sócios me convidaram para comemorar. Durante o jantar, entre risadas e brindes, percebi o quanto minha vida havia ficado mais leve sem carregar o peso de quem só sabia exigir. Mas a paz nunca dura muito quando a gente que vive do caos. Na manhã seguinte, ao abrir o celular, vi que Érica havia publicado outro texto nas redes sociais. Desta vez, era um desabafo longo, quase uma carta aberta. Minha vida virou um inferno desde que minha irmã me abandonou. Meu marido me deixou, minha sogra me odeia, e eu não tenho mais ninguém. Tudo que fiz foi tentar ser feliz. E agora sou tratada como um lixo. Parabéns, Luana, você venceu. Destruiu sua própria família. Havia centenas de comentários. Alguns me xingavam, outros pareciam começar a desconfiar. Um em especial me chamou a atenção. Mas se sua irmã te ajudou tanto, por que você não procurou um emprego antes? Não parece justo colocar toda a culpa nela. Aos poucos, a narrativa de vítima começava a ruir. Decidi não bloquear o perfil dela, não por curiosidade mórbida, mas por estratégia. Queria ver até onde ela seria capaz de ir para manter o papel de coitada. Alguns dias depois, uma conhecida antiga da faculdade, Patrícia, me chamou no direct. Lu, desculpa me meter, mas acabei de ver a Érica pedindo ajuda num grupo. Ela está vendendo as roupas e móveis que você comprou para ela. Disse que não tem dinheiro nem para comer. Li a mensagem e fiquei em silêncio por um tempo. Eu poderia ter me sensibilizado, mas em vez disso, senti uma pontada de alívio. Ela finalmente estava colhendo o que plantou. Durante anos, eu dei tudo a ela, e, no fundo, Érica acreditava que isso nunca teria fim. Naquela noite, enquanto tomava banho, pensei em tudo que eu havia permitido por medo de ser chamada de egoísta. Quantas vezes engoli o orgulho só para manter a paz? Quantas vezes aceitei ser humilhada para não ver minha irmã sofrer? Agora, vendo-a enfrentar o mundo sem minha ajuda, percebi que talvez o sofrimento fosse o único professor que ainda poderia salvá-la. No domingo seguinte, encontrei por acaso uma amiga de infância, Marina, numa cafeteria em Pinheiros. Conversamos um pouco e, inevitavelmente, o nome de Érica surgiu. Você soube? Ela perguntou, em tom hesitante. O casamento da Érica acabou de vez. Marcos saiu de casa, e os pais dele a mandaram embora. Imagino, respondi, sem surpresa. Eles estavam se sustentando em mentiras. Uma hora a estrutura cai. Marina suspirou. Lu, eu entendo o que você passou, mas ela está em uma situação feia. Está dormindo de favor na casa de uma colega. Não tem trabalho, não tem dinheiro. E o que você quer que eu faça? Perguntei. Que volte a sustentá-la para que ela aprenda que sempre haverá alguém para limpar sua bagunça? Ela abaixou o olhar.
Não, só achei que você deveria saber. Naquela noite, fiquei pensando na conversa. Não por culpa, mas por constatação. Eu tinha feito tudo certo. O erro não foi cuidar, foi nunca ter deixado de cuidar. Porque o amor, quando não tem limite, vira prisão. No dia seguinte, ao chegar na empresa, encontrei um envelope em cima da minha mesa. O porteiro disse que o motoboy havia deixado, sem remetente. Dentro, havia uma carta escrita à mão. Reconheci a caligrafia de Érica imediatamente. Luana, eu sei que errei. Estou cansada, sem rumo. Não tenho para onde ir. Eu sei que te magoei, mas juro que aprendi. Só preciso de mais uma chance. Por favor, me ajuda. Dobrei o papel e o deixei sobre a mesa. Passei o dia todo olhando para ele, sem saber se rasgava ou respondia. No fim da tarde, decidi que não faria nenhum dos dois. Coloquei a carta na gaveta e fui embora. Algumas horas depois, recebi uma ligação de um número privado. Alô? Luana? Era a voz de Marina, aflita. Acabei de ver a Érica aqui perto da sua empresa. Ela está sentada na calçada, com uma mochila, dizendo que vai esperar você sair para conversar. Meu coração apertou, mas logo recobrei a razão. Obrigada por avisar. Diga a ela que não precisa esperar. Eu não vou descer. Desliguei e fiquei olhando pela janela do escritório, imaginando a cena lá fora. Uma parte de mim quis correr e abraçá-la. A outra, mais lúcida, lembrou das palavras dela em Campos do Jordão: essa casa é minha agora. Foi nesse instante que percebi: o perdão, às vezes, não é um recomeço. É só um novo convite pro ciclo recomeçar. Naquela noite, não consegui dormir. Mesmo sem ter descido para falar com Érica, minha mente insistia em revisitar tudo. Cada lembrança, cada discussão, cada pedido de socorro que eu havia atendido no passado. Eu sabia que, se a visse pessoalmente, ela tentaria me manipular de novo. Era o que ela sabia fazer melhor: transformar culpa em arma. Na manhã seguinte, ao chegar ao escritório, o porteiro me entregou outro envelope. Dentro, havia um bilhete curto e amassado: você venceu. Parabéns. Espero que esteja feliz vendo o que sobrou de mim. O coração apertou por um instante, mas logo veio a lucidez. Não era arrependimento, era chantagem emocional disfarçada de humildade. Respirei fundo, guardei o bilhete na gaveta junto com a carta anterior e segui o dia normalmente. À tarde, recebi uma ligação de Camila, a amiga em comum. Lu, desculpa te ligar, mas acabei de encontrar a Érica. Ela está na casa da dona Cida, lembra? Aquela senhora que trabalhava com sua mãe. Lembro. Respondi, apreensiva. O que ela está fazendo lá? Pediu abrigo. Está ajudando com faxinas, lavando roupa. Parece abatida, mas ainda se vitimiza. Disse que você destruiu a vida dela. Senti uma mistura de tristeza e incredulidade. A Érica sempre dava um jeito de inverter os papéis. O que ela chamava de destruição, eu chamava de consequência. Nos dias seguintes, mergulhei no trabalho e tentei não pensar mais nela. Mas a vida tem um jeito curioso de testar a nossa paz. Na sexta-feira, enquanto almoçava com um cliente num restaurante elegante em Pinheiros, ouvi alguém me chamar. Luana? Virei e vi Raquel, uma amiga antiga da faculdade e uma das seguidoras mais ativas da Érica nas redes. Nossa, que coincidência! Ela disse, se aproximando. Eu tenho visto tudo o que está acontecendo com a sua irmã. Que história horrível, hein? Mantive a compostura. Pois é, história sempre tem dois lados, Raquel. Só que o meu não dá curtidas. Ela ficou sem graça, murmurou algo e se afastou. Mas aquele encontro me fez perceber que, embora eu estivesse em paz, minha imagem começava a ser arranhada pelas mentiras da Érica. Pessoas que nem me conheciam tinham opiniões formadas sobre mim. Naquela noite, de volta ao apartamento, pensei se deveria me defender publicamente. Fazer um vídeo, uma nota, qualquer coisa.
Mas logo descartei a ideia. Quem precisa se justificar para quem não viveu a verdade? O que me definia não eram os comentários, e sim a consciência tranquila. Passei o fim de semana em silêncio, refletindo. No domingo, decidi voltar a Campos do Jordão. Queria rever minha casa, respirar o mesmo ar frio que, meses antes, havia marcado o início da minha libertação. A estrada estava tranquila, e o céu, limpo. Cheguei no fim da tarde e, ao abrir a porta, senti o cheiro familiar de madeira e lareira. Tudo estava do jeito que eu havia deixado, arrumado, em paz, como se aquele lugar fosse a extensão do que eu havia me tornado. Acendi o fogo, preparei um café e sentei na varanda. Lá de cima, via as luzes da cidade piscando ao longe. Pensei em como tudo havia mudado. Eu não era mais a irmã disposta a salvar. Eu era a mulher que aprendeu, da forma mais dura, que amor sem limite vira dívida eterna. Meu celular vibrou. Era um número desconhecido. Atendi sem pensar. Alô? Luana, a voz era fraca, cansada. Sou eu. Fechei os olhos. O que você quer, Érica? Eu só queria te agradecer por tudo. Ela pausou, e por um segundo pensei que fosse sincera. Agradecer por ter me mostrado que dinheiro não compra caráter. A provocação veio disfarçada, mas era veneno. Respirei fundo. E você ainda acha que não aprendeu nada? Respondi, calma. Se o seu objetivo era me culpar mais uma vez, pode desligar. Eu só quero que saiba que um dia você vai precisar de mim, Luana. E espero que o mundo te trate com a mesma frieza. Se esse dia chegar, Érica, eu vou ter certeza de que algo está muito errado. E desliguei. Por alguns segundos, fiquei olhando para o celular, esperando sentir algo. Raiva, mágoa, tristeza. Mas não senti nada. O que restava agora era apenas o vazio de quem finalmente se libertou. Nos dias seguintes, voltei a trabalhar, focada e tranquila. Até que, certo dia, ao abrir o e-mail da empresa, encontrei uma mensagem vinda de um endereço estranho, mas familiar. Assunto: você venceu, Luana. O corpo do e-mail dizia: talvez eu tenha perdido tudo, mas pelo menos eu não perdi minha humanidade. Você, com todo o seu sucesso, é a pessoa mais sozinha que eu conheço. Fiquei alguns minutos olhando aquelas palavras. Não respondi. Apenas apaguei a mensagem e fechei o computador. Naquele instante, percebi: quando alguém se alimenta da sua culpa, o silêncio é o golpe mais mortal. Olhei pela janela e vi o entardecer refletindo nos prédios de São Paulo. Eu havia vencido, mas não da forma que ela imaginava. Minha vitória era a paz, e ninguém poderia tirá-la de mim. 2 meses se passaram desde o último contato com Érica. O silêncio havia se tornado meu companheiro constante, e, pela primeira vez em anos, ele não me incomodava. Eu dormia bem, trabalhava em paz e acordava com a sensação de que tudo estava exatamente onde deveria estar. Mas, certa tarde, enquanto eu revisava relatórios no escritório, a recepcionista entrou apressada. Luana, tem uma moça lá embaixo querendo falar com você. Disse que é sua irmã. Meu corpo gelou por um instante. Pensei em pedir que mandasse ela embora, mas algo dentro de mim, talvez curiosidade, talvez encerramento, me fez levantar. Quando desci, encontrei Érica sentada na recepção. O rosto abatido, as roupas simples, o olhar cansado. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. Por um momento, vi ali a garota que eu havia criado, protegida, sustentada, e senti uma pontada de compaixão. O que você quer, Érica? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela respirou fundo. Eu sei que não mereço nada, mas precisava te ver. Pausou. Estou tentando mudar. Consegui um emprego no mercado, estou morando de favor, mas quero recomeçar. Só queria que você soubesse disso. Pela primeira vez, suas palavras soaram sinceras. Mas ainda havia algo nelas, talvez um resto de esperança de que eu abrisse uma brecha. Fico feliz que esteja tentando, respondi. Mas eu não posso mais fazer parte da sua vida.
Ela concordou devagar, os olhos marejados. Eu entendo. E então sorriu, de um jeito quase infantil. Você sabe, eu sempre te admirei. Só não suportava me sentir inferior. Aquelas palavras me atingiram mais do que qualquer ofensa. Por anos, eu havia tentado preencher o vazio dela com dinheiro, com ajuda, com perdão. E agora eu via o óbvio, nada daquilo poderia ter mudado alguém que nunca quis se mudar. A admiração verdadeira não tem inveja junto, Erika, respondi. E a culpa que eu carregava por te deixar sofrer não era amor. Era medo. Ela baixou a cabeça, enxugou as lágrimas e levantou. Espero que um dia você me perdoe. E saiu. Fiquei ali, parada, olhando o corredor vazio. Por mais fria que parecesse, eu não sentia raiva. Sentia alívio. Era o fim de um ciclo. Naquela noite, voltei para casa e preparei uma taça de vinho. Abri a varanda e senti o vento frio bater no rosto. Peguei o celular e, sem hesitar, apaguei as últimas mensagens, fotos e contatos dela. Tudo. Era simbólico e libertador. Os meses seguintes foram de crescimento. Minha empresa expandiu, fui convidada para palestrar sobre liderança feminina e, pela primeira vez, comecei a investir em mim. Viagens, livros, terapia, silêncio. Mas um dia, ao abrir o jornal online, vi uma pequena nota local: mulher é hospitalizada após desmaiar em ponto de ônibus. Identificada como Erika Andrade, 28 anos. Fiquei olhando para a tela por longos minutos. Não havia mais detalhes, apenas a informação de que ela havia recebido ajuda de populares e estava em observação. Meu coração se apertou. Pensei em visitá-la, mas logo percebi que o gesto seria inútil. Eu já havia feito tudo o que podia, e mais do que devia. No fim daquela tarde, peguei o carro e dirigi até Campos do Jordão. A estrada estava coberta por uma leve neblina, e o cheiro de chuva invadia o ar. Quando cheguei à casa, acendi a lareira e sentei diante do fogo. Pensei em tudo o que havia vivido. Em como a vida pode transformar amor em exaustão, e generosidade em prisão. E então percebi algo simples e libertador: eu não era uma pessoa fria. Apenas cansei de me queimar tentando aquecer quem vivia no gelo. Do lado de fora, a neblina se dissipava devagar, revelando o vale iluminado. Peguei meu notebook e comecei a escrever um artigo para uma revista de negócios que havia me convidado. O tema era limites emocionais no ambiente de trabalho. Enquanto digitava, percebi o quanto aquele assunto também era sobre mim, sobre aprender que até o coração mais generoso precisa de fronteiras. Fechei o notebook, servi mais um pouco de vinho e sorri. Lá fora, o vento soprava entre os pinheiros, e eu senti algo que há muito tempo não sentia: leveza. Não sabia onde Erika estava, nem se ela iria mudar de verdade. Mas isso já não era um problema meu. Eu havia passado uma década tentando salvar alguém que confundia amor com obrigação. Agora, eu finalmente havia me escolhido. Olhei para o fogo e disse em voz baixa: que cada um colha o que plantou. E, pela primeira vez, o silêncio não foi solidão. Foi paz. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários: você faria o mesmo que a Luana fez? Depois de tantos anos ajudando uma irmã ingrata, você teria coragem de cortar todos os laços e seguir sua vida em paz? Quero muito saber a sua opinião. Aproveita e me diz também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu adoro ver até onde nossas histórias chegam, e prometo dar um coração no seu comentário. Se essa história te emocionou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa lição de força e autovalorização. Às vezes, dizer basta é o gesto mais amoroso que podemos ter com nós mesmos. E lembre-se, amor não é sacrifício eterno. Amor também é limite, é coragem, é recomeço.